ao longo dos últimos 8 meses, coletando algumas impressões, e a verdade é que as empresas que têm um ambiente melhor, que propiciam uma chance maior de ter sucesso, são realmente aquelas que enxergam os seus colaboradores como patrimônio e não como dívida. Essa é a reflexão proposta. Hoje estamos aqui com o Anderson Freire, administrador aí de longa estrada, com muita experiência, e como qualquer administrador bem-sucedido, lida com as pessoas de forma diária dentro da sua rotina de gestão. Temos aqui a Célia Coroado, que também é uma ex-executiva de algumas empresas importantes, sempre, essa é mais direta ainda, essa sempre na área de gestão de recursos humanos, onde atuou e atua hoje como consultora de forma muito contundente dentro dessas questões de muita relevância no bojo de qualquer tipo de decisão relacionada a esse importantíssimo recurso dentro das empresas, que é o recurso humano. Então, convido aí a Célia para fazer a abertura desse tema. Boa noite a todos, aproveitem, estamos aqui abertos às perguntas. Estamos aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo próprio Zoom aqui através do chat. Vocês fiquem à vontade. Boa noite, Célia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão difícil nas empresas, né, tão polêmico, mas é um assunto bem interessante e é muito bom a gente abordar. Nesse momento, a gente vai fazer só uma reflexão, porque o tempo também não é muito longo, e estou querendo estimular que vocês pensem um pouco a respeito disso. Eu sei que está difícil, mas a gente vai tentar trazer alguns pontos que seriam ótimos que fossem considerados antes de qualquer decisão. Bom, nosso tema funcionários, dívida ou patrimônio? Realmente é uma questão que a área de RH é a que mais tem um dilema sobre isso, é o que tem mais a preocupação de como colocar esse tema dentro das empresas, porque sempre é uma polêmica. Mas quando a gente fala disso, vamos falar um pouquinho de mudanças. As mudanças que estão ocorrendo hoje, as mudanças que estão por vir, enfim, mudança sempre aconteceu desde que a história existe, desde que a vida existe, né? Desde o início sempre vieram as mudanças, evoluindo o mundo, evoluindo as empresas, evoluindo tudo. E essas mudanças, elas não vão parar por aqui, elas só vão continuar. Ainda bem, porque isso aí é o mundo moderno e é o mundo que nós queremos para as empresas poderem crescerem. Com isso, a gente imagina que para que as mudanças aconteçam, para que as mudanças ocorram, a única pessoa capaz de fazer isso, o único ser capaz de fazer essas mudanças acontecerem, seria o ser humano, porque máquina sozinha não faz nada. Para que tudo isso possa ocorrer dentro de uma empresa ou fora dela, tem que ter uma pessoa, um ser humano. E aí, quando a gente fala de funcionário ser dívida, problema, isso é uma coisa que me preocupa um pouco ouvir falar disso. Mas a gente fazendo essa reflexão, vamos até pensar um pouco num exemplo, até que o professor Pedro já tinha dado outro dia, fazer uma comparação que a gente podia fazer com outras que também é viável, mas essa eu achei bem interessante e simples, com a máquina fotográfica. Quando começou lá nos primórdios, a máquina fotográfica era o lambe-lambe, né? Aquele da pracinha lá. E aí veio evoluindo e cada um passou a ter a sua máquina fotográfica. E na época, a máquina fotográfica ainda era de rolinho, você prendia a máquina fotográfica do outro lado, lá muita gente não pegou essa época. Mas aí o grande problema, quando muitas vezes você está lá crente tirando foto e no final o rolinho não rolou, ficou preso, soltou e aí você perdeu tudo. Da mesma forma, você tinha que mandar revelar o filme. E aí, quando você ia revelar o filme, muitas vezes também estava tremido, estava com entrada de luz, com vários problemas, você jogava o filme, a foto fora. Desperdício, custo. E aí começou
a se pensar de que forma as pessoas poderiam ver isso antes, ver a foto antes, para poder não ter esse problema e definir qual era a foto que você queria revelar ou tirar. Alguém começou a pensar sobre isso. Começou a fazer uma análise, uma avaliação, qual eram as necessidades, levantamento de necessidade desse cliente, o que precisava ser feito. Depois disso, o que vai ser feito? Como vai ser feito? Essa máquina evoluiu até hoje nos celulares, que todo mundo tem foto dentro do celular e cada um mais sofisticado que o outro. Agora, quem fez isso? Não foi a máquina sozinha, foi o ser humano. E aí a gente volta a falar, o ser humano é uma pessoa muito importante para que essa máquina funcione. A empresa, ela realmente precisa se conscientizar que sem o ser humano, sem o funcionário, ela realmente não vai progredir. E aí, quando a gente pensa em está com dificuldade, vou cortar a folha de pagamento, isso realmente eu sei que é uma coisa que passa, mas quando você corta a folha de pagamento, tem que ter uma análise sobre isso. Porque esse profissional que você está cortando, ele está com diversas capacitações que foi investido nele, na empresa, ele está com o know-how da empresa, de tudo que ele aprendeu até ali, e mandar também pessoa com salário pequenininho embora, não vai adiantar muito, o impacto não vai ser quase nenhum. Então, normalmente, se começa a mandar pelos cargos mais altos. E aí é onde vai todo o conhecimento, todo aquele know-how e todo o investimento que você fez naquele profissional. E aí você acha que resolveu o seu problema? Não resolveu, porque o problema continua lá. Você simplesmente mandou o teu patrimônio, o teu conhecimento, o teu know-how para o teu concorrente. Ele foi embora, você perdeu tudo. E aí, quando você retornar, você vai ter que recontratar, botar pessoas para fazer aquele trabalho, e muitas vezes não vai conseguir pessoal com a mesma capacitação, você vai ter que treinar, desenvolver, ambientar, e o custo disso tudo, sem contar do recrutamento e seleção que você vai fazer, do processo seletivo, que também tem custo. Então, o que eu peço para refletir é exatamente isso, de que formas que você pode ter para minimizar essa situação. Como que você pode fazer de opções. O Anderson vai falar um pouquinho depois dessas opções, logo depois, não vou tocar nesse assunto para deixar para ele. Mas eu acho que o nosso RH, o RH da empresa, ele pode ser um fator que vai ajudar muito nessas opções. Então, o que eu quero que todo mundo pense com cuidado é que vão ter sempre essas mudanças e isso não vai parar nem tão cedo, sendo que o ser humano é um profissional que precisa estar na organização. Agora, se ouço pessoas dizendo que ele é um problema, que ele é dívida, é custo, isso me faz pensar que a contratação é que não foi bem feita, que você não tem profissionais capacitados o suficiente para ajudar nessa mudança, porque retirando esses profissionais da sua empresa, você também vai estar diminuindo a sua capacidade de ajudar essas mudanças, de mudar, de fazer mudanças futuras e resolver o problema no momento. Então, eu quero que seja bem clara essa reflexão de que tudo, não estou dizendo que você tem que manter todo mundo, cada caso é um caso, tem que ser estudado da situação da empresa, com certeza, mas que não pense nesse funcionário seu como sendo um problema, uma dívida. E sim, ele tem que ser o agregador da sua empresa, ele tem que ser aquele profissional que está lhe ajudando. Ele não pode ser pensado como um problema o tempo inteiro. Ele é que faz a máquina funcionar. Nenhuma máquina da empresa vai funcionar, nem a inteligência artificial que vem aí com tantas mudanças, com tantas melhorias, se não tiver a pessoa que faz os inputs das informações, de tudo que precisa para atualizar essa máquina, para ela poder fazer os processos, porque só o ser humano é que tem a capacidade de tomar decisão, de análise, de avaliação,
e se adaptar às mudanças e promover as mudanças. Nada mais vai conseguir fazer isso. Então, respondendo à primeira pergunta, funcionário nunca pode ser considerado uma dívida, mas sim o grande patrimônio que a empresa tem. E isso que eu gostaria de ter ponderado aqui para vocês refletirem sobre isso, pedirem ajuda no que precisar. A gente também está aqui podendo ajudar vocês a fazer alguma análise. O Anderson vai falar um pouquinho sobre essas opções também, e isso eu acho muito importante. Eu queria falar isso para vocês, espero que tenha feito pensar um pouquinho sobre esse assunto. Ok? Obrigada. Pedro, de volta para você. É muito importante essa lembrança desse questionamento ou reflexão desse posicionamento. Eu lembrei aqui na tua fala, Célia, de uma frase atribuída ao Ford, já em 1902, na época o maior empresário do planeta, um dos homens mais ricos na época, que ele dizia o seguinte: máquina, equipamento, instalação, você e sua concorrência podem ter iguais. Se você tem dinheiro, você compra, a concorrência pode financiar se não tiver dinheiro. E palavras dele, né, atribuídas a ele, que o único recurso existente na atividade empresarial capaz de gerar diferenciação competitiva é gente. Essa é a base de todo um pensamento desses grandes pensadores e gestores de sucesso ao longo da história, que tem imprimido nessa questão do como se posicionar e tratar. Então, sempre importante a gente fazer essa reflexão. Lembrando aos senhores aqui, gente, eu estou aqui, já tem algumas perguntas que eu coloquei no próprio chat, estou recebendo aqui muitas no WhatsApp e no Instagram, não está dando chance muito de eu anotar todas, já pedimos desculpa porque não vamos responder todo mundo, mas é importante que vocês coloquem lá, se cadastrem, para poder, depois, nós podemos entrar em contato com vocês e ajudar aí com alguma outra dissertação ou com algum outro posicionamento em relação ao item específico que vocês estiverem aí pensando em pedir ajuda, pedir uma outra visão, uma visão de fora, uma visão isenta, que sempre aumenta a qualidade da decisão. Mas vamos falar um pouquinho de instrumentos e um pouco de outras experiências aqui com o Anderson Freire, como eu já disse no início, um administrador que, inclusive, já aplicou algumas soluções em relação à gestão de pessoas aí na sua atividade normal e agora vai contribuir conosco aí nesse assunto aí de intensa reflexão. Boa noite, Anderson. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Professor Pedro, primeiro te saudar aí por essa iniciativa, você que foi o nosso grande mestre e criador dessa proposta, uma proposta que vem com uma quebra de paradigma, uma proposta que traz provocação já no seu título, dívida ou patrimônio. E a Conselheiros Empresariais, dentro do nossa equipe que tem uma proposta de ajudar, de dar um olhar, uma assessoria às empresas, já teve um racha dentro do próprio Conselheiros, que imaginou que uns achavam que era dívida, outros patrimônio. Então, na minha visão, é uma visão de patrimônio, pessoas, a razão de ser da empresa. Sem pessoas não existe empresa. Primeira concepção da empresa, quando ela vai ser formada, quem é o seu fundador, quem é seu sócio, quem vai fazer aquele negócio ir à frente. E aí a gente traz uma proposta dessa live de ser algo para sair do senso comum e sair de tudo isso que a gente vem vivendo, dessa adversidade. Já falar para vocês que tem uma combinação que é proibido falar, então eu só vou mostrar aqui muito rapidamente, assim, não pode falar sobre isso aqui, porque isso aqui a gente já está com uma enxurrada de informações na mídia, no telefone, no WhatsApp. Então, a nossa proposta é sair dessa zona de discussão constante e tratar de soluções. Porque, como o Pedro e como a Célia já nos trouxe, pessoas são o maior patrimônio que você tem na empresa. E se a gente parar para analisar o que eu faço com a empresa, como é que eu cuido das pessoas,
Então, isso abre um leque de discussões que a gente poderia fazer aqui 10 lives, uma por dia, segmentando para cada aplicação relacionada a essas pessoas dentro das empresas. Mas a gente teve um objetivo de, num momento desse de adversidade, pensar primeiro o que é o que a gente está vivendo hoje. E se a gente olha um pouco atrás na história, o que a gente vive hoje nada mais é do que já aconteceu em situações passadas, né? Então, empresas que passaram por guerra, que passaram por situações de colapso financeiro, com a queda e a quebra da Bolsa de Nova York. Então, a gente precisa olhar para a história e entender que, primeiro, tudo isso passa e as empresas passam, e o que é mais importante, quem faz essa condução são as pessoas. Então, a Célia trouxe essa contribuição muito importante para linkar com um tema que eu vou trazer, que é que instrumentos eu tenho para conviver agora num cenário que está completamente adverso. E aí já traz aqui para vocês um ponto de discussão, que é uma provocação forte, é que a adversidade, gente, ela já existe. Então, em dezembro, em setembro, a gente já vivia um cenário muito de se conseguir prever os próximos 2 anos, e isso faz parte do papel do gestor, faz parte do dia a dia de quem toma decisão. A gente costuma brincar, tem muita gente aí que trabalha na minha equipe, que está aí participando, né? E a gente brinca e diz que é o ônus e o bônus. E o tomador de decisão, o gestor, ele precisa ter realmente assessorado, buscando as maiores fontes de informação para conseguir auxiliar ele nesse processo decisório. Então, a gente, quando pensou nesse modelo dessa live para vocês, é de contribuir com que ferramental, e esse ferramental, gente, não é um ferramental a gente não está aqui para ser o salvador da pátria ou super-herói, a gente está aqui para apresentar uma proposta. E essa proposta ela vai ser muito personalizada, porque a gente entende que, assim como as pessoas, as empresas elas são únicas. Então, não se pode imaginar que a solução da sua empresa, você que é empresário, que está aqui nos assistindo, ou você que é administrador judicial, que também sou administrador, que aí temos que tomar decisões de acompanhar plano de recuperação de recuperandas, ou acompanhar como é que está a evolução daquele plano de recuperação judicial. A gente não está aqui para dizer que a gente está certo ou está errado, mas para que, analisando cada situação, qual a melhor solução que a gente pode aplicar para cada negócio. E trazendo um case que foi um case implantado e um case que, quando a gente discutiu, pensou em multiplicar isso nessa live, é que nós temos hoje diversos instrumentos jurídicos, e aqui eu não gosto de falar, não tem jurídico, a gente tem uma equipe multidisciplinar, então, que ajuda com todas as etapas, mas, assim, que instrumento eu tenho para viver com incerteza? E aí a gente quer trazer aqui um case que foi do uso do contrato intermitente, que é um contrato que, para todo mundo, ainda é muito novo. E aí, assim, sempre a gente tem que olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto há 1 ano e meio atrás, onde a gente teve que estruturar que modelo usar, estruturar o que fazer, como desenhar a operação para receber. E aí montou-se uma equipe multidisciplinar para entender o que pode, o que não pode, aonde se tem ganho de produtividade, aonde tem redução de ociosidade e que caminhos a gente pode buscar. Então, o contrato intermitente ele é um instrumento dentro da nova CLT, um dos instrumentos da reforma da CLT, que foi utilizado com êxito. A gente vê hoje uma aplicação muito efetiva nas áreas que a gente optou por usar o intermitente. A gente não está dizendo aqui que eu tenho que ter intermitente em toda a minha empresa. Não é essa a ideia. A ideia é fazer um diagnóstico pontual da sua empresa, entender quais são as áreas que você hoje precisa fazer um dimensionamento de demanda e oferta, e entender que você pode
ter ferramentas mais efetivas para você ter contratação de pessoas no momento que está todo mundo falando desliga, 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 e você pode ter um redimensionamento desse modelo operacional que vai te facilitar. Então, a ideia aqui não é falar assim, não entrar aqui, explicar o como, aí, os conselheiros estão aqui para ajudar vocês, mas explicar que existe um caminho paralelo que foi testado e que pode ser aplicado. E, principalmente, gente, por que a gente tem discutido muito isso? Tem muita gente falando, vou demitir, vou desligar, o que eu faço? Estou com a minha operação parada, como é que eu coloco essa operação para funcionar? E aí a gente tem que lembrar que tem um outro mercado aí, que também, um segmento, que teve que se reinventar diante desse cenário e que está contratando. E aí, contratar num modelo tradicional que não prevê ociosidade é o melhor modelo, a gente vai ter picos, a gente vai ter demandas que vão crescer e vão ser reduzidas. E como é que a gente faz isso de uma maneira efetiva? Como é que você, gestor, você como é que tomador de decisão, você torna o seu funcionário patrimônio e torna ele como um ativo importante da empresa? Porque não resta dúvida, gente, isso vai passar. É duro, tem um impacto mais direto no nosso dia a dia, porque a gente fica numa situação que é diferente do que a gente acostumou a viver até os dias de hoje, mas isso passa e a gente precisa estar preparado para a retomada. E não só a retomada, e temos também negócios que estão tendo que tomar decisão agora. Contrata o dobro da quantidade de funcionários. A gente vem vivenciando aí setores que precisam de uma hora para outra mudar o tipo de operação e precisa contratar gente qualificada para esse modelo. Então, o contrato intermitente vem como uma proposta muito interessante, não é uma proposta milagrosa, não é uma proposta que vai ser a solução dos problemas, mas é uma proposta de um caminho que está sendo pouco usado e que já foi utilizado com êxito e a gente pode compartilhar. Não é isso, Pedro? Olha, excelente, Anderson. Nada como uma coisa colocada na prática, né? Como uma boa alternativa para qualquer momento, né? Sempre lembrando isso. Essas opções de solução, elas se aplicam sempre que há mudança. Vamos falar aqui um pouco das pessoas que estão aqui conosco, a Vânia, lá de Friburgo, o Fábio, a Daniela, a Andréia, o Leonardo, Cecília, tantas outras pessoas aqui que têm contribuído. O Fábio tem colocado aqui algumas coisas interessantes, falando da relação de patrão-empregado, né? De empresário e colaborador como uma parceria, aquela doação de tempo contra recurso e a expectativa de um retorno desse recurso. Ele vai mais além, ele diz que o funcionário não é só um patrimônio, ele é um patrimônio que traz benefício, inclusive no curto prazo. Então, ele já até classifica como ativo, mas circulante, aquele que gera benefício rápido. Muito bom! O Fábio aqui entrou, aqui, já classificou e tudo, já melhorou. Muito bom, Fábio! Obrigado, Fábio. O professor Maurício também aqui dizendo que é um desafio, sim, e é um momento de investimento profissional para retorno coletivo, né? Isso é muito relevante. O Fábio volta aqui e diz que o funcionário bem preparado gera diferencial absurdo para a empresa. E, novamente, ele repete, não é só patrimônio, é ativo circulante. Boa, Fábio, essa daí realmente coloca mais cores ainda em relação ainda, né? A Alcilene colocando que é investimento, muitas perguntas aqui, eu disponibilizei aí para todo mundo o link do nosso formulário lá no Google, para que vocês se cadastrem, façam as perguntas por lá, porque assim ela será respondida de imediato, tão logo a gente consiga nos organizar para isso ao final da live. E tem perguntas aqui que eu selecionei. Célia, aqui tem uma questão que pode ser relevante aqui para a nossa discussão. Pergunta-se aqui, se bem que o Fábio já deu uma resposta que ativo circulante gera benefício rápido, mas a pergunta é, em que momento a empresa começa a perceber o benefício desse posicionamento em relação ao tratamento do funcionário como patrimônio? O que você vê isso, Célia? Bom, eu entendo que o funcionário, ele, desde o momento da contratação, como eu falei, a contratação é um momento muito importante que a empresa tem que ter todo o cuidado para saber exatamente quem você quer contratar.
Porque quando você não faz o perfil desse profissional de acordo com a função e de acordo com as necessidades da empresa, você vai estar contratando realmente um problema e não um funcionário que vai ser um patrimônio para a empresa. Então, esse cuidado você tem que ter desde o momento que ele entra na empresa, do desenvolvimento, avaliando sempre as necessidades que a empresa tem, avaliar as competências que ele tem, o que precisa ser desenvolvido, o conhecimento que ele pode trazer para a empresa, sempre avaliando aonde ele está dentro da empresa, se ele já não está fora do padrão daquela função. Às vezes, o funcionário se desenvolve tanto que ele já está preparado para uma outra posição. E aí é o momento da gente poder avaliar em que momento colocar esse funcionário nessa outra posição. Isso é investir nele, é isso, você valorizar ele, que realmente a contratação é o ponto primordial, porque eu só posso entender que algum gestor ou empresário, né, falar que o funcionário é um problema, é uma questão de dívida, se ele realmente não tiver sido bem contratado na hora da contratação, ter escolhido perfeitamente, o profissional da área de recursos humanos não ter entendido esse perfil e não contratar um profissional exato, certo, para aquela posição que estava sendo proposta. Então, é o tempo inteiro, desde a entrada, o resto da vida que ele passar na empresa, ele tem que ser valorizado, ele deve ter benefícios, deve ter sido avaliado o tempo inteiro, dado feedback. Então, esse é o investimento que você faz no seu funcionário, que ele vai te dar retorno, com certeza. Espero ter respondido. Sério, não só você respondeu, como aqui no WhatsApp, vocês desculpem aí que eu estou olhando um pouco para baixo, um monte de gente respondeu também. E é muito interessante quando há essa convergência, né? Todo mundo concordando que o processo de seleção ele é decisivo para que haja efetivamente o aproveitamento desse potencial do funcionário, como o Fabiano colocou aqui, que ele logo comece a gerar o benefício esperado, que ativo é isso. Ativo é aquilo que a gente coloca na empresa para gerar benefício. Então, quanto mais competente um processo de seleção, um processo de definição de perfil pelo empresário, ele vai ter mais sucesso na seleção. Tendo mais sucesso na seleção, ele realmente está investindo. Aí foi investimento. Aí ele contratou um patrimônio que vai gerar benefício para ele muito mais rapidamente. Então, aqui algumas pessoas colocaram aqui exatamente muito dessa sua observação da necessidade de competência na definição de perfil e na contratação no processo de seleção em si. Bom, mais perguntas continuam chegando aqui. A André colocou uma para a Célia, mas tem uma pergunta aqui para o Anderson, que fala da aplicabilidade, não só do modelo intermitente, mas de outras variáveis em função do tipo de negócio e do momento que aquele negócio está passando. É isso, Anderson, que dá essa flexibilidade ou a necessidade do gestor realmente analisar com bastante propriedade aquele momento que a empresa está passando? Eu costumo dizer que o contrato intermitente ele anda de mãos dadas, primeiro com os órgãos de classe, né? Então, cada sindicato está regulando e fez alguma cláusula no seu acordo coletivo. Então, e a gente fez isso com um modelo multidisciplinar. Por quê? Porque quando você vai discutir a implantação de uma disruptura e uma quebra de paradigma, você precisa de uma equipe multidisciplinar para entender. Aquela atividade, por exemplo, hoje você tem, dentro dos hospitais, a famosa folga, né? Porque você tem profissionais que trabalham com 12 por 36, 24 por 12. E aí, como é que você faz? Você contrata um funcionário só para cobrir as folgas? E aí que entra o contrato intermitente. No comércio, os shoppings, que agora estão com suas atividades paradas, e quando retomarem, vão entrar contratando um funcionário fixo para que dê suporte às suas ociosidades e seus picos de demanda. Não, você tem uma figura do intermitente, você tem um instrumento do intermitente que ele pode regular muito bem essa relação.
E eu costumo dizer que o intermitente dentro de uma operação, ele não vai ser efetivamente todas as posições que você vai usar o intermitente. Você vai tirar uma radiografia da sua operação e vai entender situações onde você, quando vai tomar decisão, precisa de um profissional e pensa assim, eu deixo de contratar um profissional porque eu não tenho recurso para ter ele full time comigo, mas se eu tivesse um intermitente, eu contrataria ele por 4 horas, por 8 horas, por 6 horas, de acordo com cada atividade profissional. Então, acho que isso é muito importante, Pedro, e quem nos encaminhou essa pergunta, é fazer um diagnóstico da sua operação, porque eu não tenho dúvida que você tem hoje muitos profissionais que você hoje está com uma decisão de ter que reduzir folha de pagamento e você poderia ter um profissional que ele estava contratado como intermitente, que você, nesse momento, não teria um impacto sobre folha, e outros profissionais que você efetivamente precisaria estar, porque sua operação se transformou em online, você não tem esse profissional contratado no seu quadro de funcionários. Então, acho que assim, eu como executivo e quem toca negócio, precisa a gente ter essa ferramenta como um instrumento de gestão de pessoas, porque isso é fundamental e isso é hoje uma ação pouco utilizada pelas empresas que a gente tem vivenciado, que a gente já tem sido consultado. Eu tenho colegas também, administradores judiciais, que têm procurado para entender como utilizar isso em massa falida, porque você tem ativos que estão em andamento ainda, mas que você tem que permanecer com profissionais ainda alocados naquela gestão, e aí como alocar esse profissional. Então, acho que ele se aplica, o intermitente, ele se aplica a todos os segmentos de negócio. Mas, assim, voltando a falar, não existe fórmula mágica, não é a nossa proposta. A gente não quer ser dono da verdade. Entender pontualmente como é que é o seu negócio. Eu costumo dizer, como consultor, no papel de consultor, que ninguém conhece melhor o negócio do que o dono ou a equipe gerencial ou o chão de fábrica, como numa linguagem mais antiga de gestão. Porque a soma desses conhecimentos te traz uma radiografia de quem é essa empresa, de quais são os valores dela, para onde ela precisa ir. E por mais que isso pareça uma utopia, quando a gente vai estudar, e principalmente a gente tem debruçado, quem trabalha com gestão empresarial, tem debruçado muito para olhar empresas centenárias que passaram por situações das mais adversas possíveis. Quando a gente olha e verifica o que fez essas empresas perdurarem ao longo de décadas, de séculos até, foi um papel de um decisor, um papel de um gestor que conseguiu trabalhar com a multiplicidade, conseguiu trabalhar de forma multidisciplinar e conseguiu utilizar os maiores dos seus recursos em prol de situações adversas. Então, e a gente costuma, na Conselheiros Empresariais, a gente tem falado muito, isso foi uma das que aconteceram. Espere que daqui para frente acontecerão outras, né? A gente se parar para olhar e pensar numa correlação rápida, quando que a gente poderia imaginar 10 anos atrás estar fazendo uma live e participando de uma reunião nesse formato? Então, fica aí essa reflexão e essa visão de que a gente precisa buscar alternativas e buscar alternativas com gente que pode nos auxiliar com uma visão do todo. Pedro, com você aí. Muito bom, Anderson. A palavra-chave aí que você usou, diagnóstico, né, ela é recomendada pelos grandes pensadores em gestão. Não vamos tomar nenhuma posição, nenhuma decisão sem antes descobrir a causa das coisas, né? Diagnóstico é isso. Essa é uma proposta muito, muito pertinente ao nosso trabalho como conselheiro, onde eu sou conselheiro de algumas empresas, e a preocupação sempre é essa, né? Diagnóstico para achar a causa. Temos aqui uma pergunta para a Célia.
que é a seguinte: como é que ela entende que os líderes devem monitorar a produtividade e o rendimento das equipes de trabalho durante esse momento aí aquela palavra que não pode falar, Anderson. Foi a Andréia que falou, eu vou falar. Momento de crise. O que devemos fazer para facilitar o ambiente nesse momento tão distinto? Vamos lá, Célia, vamos dar atenção para a Andréia Pocinhas. Nosso tempo está se esgotando e a gente está aqui com muitas perguntas para responder. Vamos lá, Célia. Olá, Andréia. Obrigada aí pela pergunta. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar muito em conjunto com a empresa, né, para saber exatamente qual a situação que a empresa está passando, como está. Mas principalmente tentar conversar, tentar acalmar os ânimos, tentar fazer com que os líderes entendam que o papel deles é exatamente esse: tratar o funcionário como um patrimônio e se preocupar em saber se realmente a decisão de demitir for realmente uma decisão final, não tiver outra opção, porque eu acho que existe, como o próprio Anderson falou, a gente tem que avaliar primeiro, antes de começar a pensar nessa decisão de desligar os profissionais, conversar com eles e tentar chegar a uma forma de melhorar o clima dentro da empresa e não deixar as pessoas se desesperarem, porque isso vai impactar na produtividade. Então, a gente precisava conversar um pouco também para saber que cada caso é um caso, de cada empresa, as situações são diferentes. Então, é realmente preocupante, eu sei, é difícil, mas tentar encontrar uma situação onde que você consiga chegar a um denominador comum, tentar ver, se for o caso, não tem jeito, tem que demitir. Vamos pensar quem são os maiores patrimônios, quem realmente a gente investiu mais, o que tem mais resultados, quais são as que dão mais produtividade, para tentar minimizar ao máximo os impactos nos resultados da empresa. Mas vamos tentar ver se consegue manter esses profissionais e achar alternativas que a própria lei está dando várias opções aí para a gente conseguir fazer essas alternativas e tentar minimizar essas demissões. Eu sei que é muito rápido a gente tentar aqui falar alguma coisa, a gente tem que tentar reduzir, mas se quiser entrar em contato com a gente retorna e conversa um pouco mais. Espero ter explicado um pouquinho, dado alguma ideia para você. Obrigada, hein? Excelente, Célia. Deu ideia para todos nós. Bom, nosso tempo proposto de live é os 40 minutos, ele está se encerrando. Então, temos aqui inúmeras perguntas, muitas perguntas que chegaram pelo Zap também, pelo Instagram. Nós vamos organizar isso tudo e vamos responder. Reitero, deixei aqui no chat o link do cadastro das perguntas e quero fechar primeiro agradecendo a todos que participaram, a Célia pelas brilhantes exposições, desculpem, por ter feito as colocações, ao Anderson, com seu posicionamento brilhante aí na sua experiência de gestão. Bom, estamos aqui ao seu dispor. Conselheiros empresariais é uma proposta efetiva de contribuir para a solução de assuntos empresariais. Temos aí toda uma agenda de lives aí que será comunicada aos senhores. Esse assunto foi direcionado para pessoas. A próxima live será como vender. Mas entendam sempre, gente, não é como vender agora, é como vender sempre. Porque o que a gente percebe nesses diagnósticos citados pelo Anderson é que as empresas deixam de fazer muitas coisas normalmente e por isso não alcançam os seus objetivos. Vender é fundamental. Sem venda não tem lucro, sem lucro não tem retorno, sem retorno para o acionista não tem atividade empresarial. Então, essa será a nossa próxima live, a gente está programando para aqui a 10 dias, vocês receberão aí a programação, nós já temos 10 lives já programadas, cada uma falando de um assunto, claro, e sempre com o retorno dos assuntos tratados para o aprofundamento. O aprofundamento pode haver a qualquer hora em contato conosco. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, se cuidem e vamos em frente, gente. Atividade empresarial, o nome do jogo é esse, mudança.
E nós, gestores, temos como papel fundamental conduzir as empresas através de qualquer cenário que elas passem, para que exatamente a atividade empresarial continue fazendo aí o seu benefício social, que é gerar emprego, fazer economia circular, enfim, empresa. Fiquem com Deus, muito obrigado aí pela participação e até a próxima. Valeu, gente, muito obrigado. Um abração. Célia, obrigado. Todos que participaram também. Célia, com você. Obrigada aí a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Pena que a gente não tem muito tempo para poder conversar, alongar mais sobre os assuntos, mas quem sabe em outras oportunidades teremos. Obrigada a todos. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, boa noite.